Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Eu gostaria de estar agradecendo primeiramente a Deus por um dia mais de vida que Ele nos deu. Aleluia. E por ter me permitido trazer a sua palavra hoje, nesta noite. Aleluia. Gostaria de agradecer ao pastor Mauro, à irmã Daiane, pela confiança, e ao pastor pela visita. Deus te abençoe, a família dele, estamos muito felizes. Amém? Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ou casa de Israel. Aleluia. Podem se sentar, irmãos. A palavra de hoje foi inspirada por Deus através de um vídeo que a minha irmã Licie postou no Facebook, que foi a dança que apresentaram os jovens. Quando a irmã Daiane me chamou para ministrar a palavra de Deus, eu fiquei muito feliz. Deus abençoe, Daiane. Muito obrigada. Irmãos, a minha oração teve resposta e confirmação através dos irmãos dos cultos passados. Já foi falado, já foi louvado. E a palavra de hoje é a misericórdia do oleiro. Eu comecei a estudar muito a história de Jeremias. E o que mais me chamou a atenção foi quando Jeremias ouviu a voz de Deus e obedeceu. Aleluia! Aqui no versículo 2 diz assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu li várias vezes a mesma história, mas tinha coisas que eu não compreendia. Então eu falei assim: se queremos falar de esperança, precisamos ter esperança. Se alguém quer falar de obediência, precisa obedecer. Se queremos falar de fé, precisamos crer. E como eu posso falar de amor se eu não tenho amor? Então eu falei assim com o Senhor: Senhor, que lindo seria se eu pudesse viver esta história, se eu pudesse viver esta experiência. E Deus permitiu. Eu agradeço muito a Deus, porque deu tudo certo nessa viagem. Tudo saiu bem como eu esperava. Deus colocou pessoas para estar do meu lado me apoiando. Obrigado, irmão Blesner. Obrigado, Daiane, Azul. Vivemos um momento incrível. E aos meus pais, eu agradeço porque eles sempre estão do meu lado me apoiando. E também a minha família aqui lá do outro lado do mundo, na Bolívia, eles estão orando, intercedendo por mim. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês esta experiência. Amém.
Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yeah, yeah. Oh no, hey, yeah. Yeah, yeah, yeah. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis, no capítulo 2. Nós somos formados do pó da terra, irmãos. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando falamos de barro, o que nós lembramos? O barro é formado de terra e água, não tem valor nenhum. Mas quando vemos um barro nas mãos de um oleiro, ficamos maravilhados. Vemos então que algo sem valor pode tornar-se valioso nas mãos do oleiro. O oleiro colocou seus olhos no barro, em algo sem valor. Assim Deus colocou seus olhos em nós, mas que aos olhos de Deus somos uma obra de arte. Ele te encontrou, irmão Ruth. Ele te escolheu, irmão Bresner. Você é um milagre de Deus, Lissier. Nunca se esqueça. Antes que você fosse formado,
no ventre, Ele já te amava. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi, te conheci, te santifiquei. Deus sonhou com você para um plano, um projeto grande. Jeremias viu o oleiro emocionado com barro, como se tivesse um sonho, um plano, um projeto grande. Eu estava lembrando do meu avô. Ele era pintor. E o que ele fazia, o primeiro que ele fazia antes de pintar um quadro, antes de tudo, ele sentava e olhava para aquele pedaço de tela que não era nada. E ele começava a imaginar a obra terminada para poder realizá-la. Ele falava assim: dessa parte do quadro vou pintar umas árvores, aqui vou pintar um rio, aqui umas flores e aqui vou pintar uns passarinhos. E aí ele começava a realizar a obra. Então o que ele fazia primeiro era imaginar a obra terminada. Assim é Deus nas nossas vidas. Ele já tem um plano feito para a tua vida. Um projeto grande. Se nos entregamos ao olheiro, se nos deixamos ser moldados por Ele, ser usados por Deus. Agora depende de você. Se você quer que essa obra seja realizada em você. Como diz lá em Isaías, vamos abrir também em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao 9. Amém? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os seus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Ele já viu a foto final. Ele já viu uma obra terminada. Ele já viu em você um vencedor, um cantor, um profeta, um pregador, um presidente. Deus tem tudo no seu controle. Você está nas mãos do oleiro. No momento que nos entregamos ao oleiro, que entregamos a nossa vida, o nosso coração, estamos nas mãos de Deus. Precisamos entender que quem manda e ordena em nossas vidas é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos imaginar quando o oleiro vai buscar o barro. Ele não vai encontrar um barro limpo, perfeito. O barro que ele vai encontrar vai ser um barro sujo, cheio de pedrinhas, de bichinhos. Quem já brincou com barro quando criança? Alguém já? Eu já brinquei com barro. E o barro era limpo ou era sujo? Assim também o barro que o oleiro encontrava era sujo, com pedrinhas e com bichinhos. Mas ele não via um barro sujo. Ele via uma obra terminada nele. Assim também é Deus em nossas vidas. Nós, mesmo com defeitos, sujos, com coisas do passado, com pecados, com vícios, Ele está disposto a realizar a sua obra em nossas vidas. Devemos nos entregar nas mãos do oleiro, que Ele fará de você algo especial, algo valioso para ser usado por Ele. Tem um pastor que sempre fala assim: porque para Deus
o futuro é história. Quer dizer que Deus já viu o seu futuro. Deus já viu quem você vai ser. Vamos abrir também nossas Bíblias lá em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amém? Diz assim, no versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus já viu em você um vencedor. Deus viu em você aquilo que você não conseguiu ver. Deus viu em Davi um rei. Quando as pessoas viam um garoto que tocava harpa. Deus viu um missionário em Paulo, quando ele perseguia e assassinava os cristãos. Deus viu em José um grande governador do Egito, quando ele apenas era um sonhador e ninguém acreditava nele. Deus viu neles aquilo que ninguém conseguia ver. Deus viu você aquilo que ninguém consegue ver. Deus vê em você um vencedor, irmão. Aleluia. E agora, quando o barro está pronto para começar a obra, o oleiro coloca o barro no centro da roda. A roda do oleiro é tipo uma mesa pequena, redonda, que gira. Ele coloca bem no centro. Podemos entender com isto que se queremos ser usados, ser moldados por Deus, devemos estar no centro de sua vontade. Porque se o barro está um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, o vaso pode sair torto. E também pode espirrar para fora todo o molde. Vamos abrir também em Provérbios. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 27. Versículo 27 diz assim: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quando não estamos centrados em Deus, acabamos saindo para fora da vontade dEle, daquilo que Deus quer formar em nós. Devemos estar no centro de sua vontade, para permitir que a obra de Deus seja perfeita em nossas vidas. E agora que o barro está no centro, o oleiro começa a sua obra. Ele começa a moldar o barro por dentro e por fora. E quando ele vai moldando o barro, ele vai tirando algumas imperfeições que impedem que a obra seja perfeita. E como ele tira essas imperfeições? Com água. O barro precisa de água. O oleiro molha suas mãos para que o barro fique liso, suave e assim facilmente poder tirar as imperfeições. E aqui vem a parte difícil do barro. E é quando Deus nos pede deixar algo de nós, da nossa vida, aquilo que não nos deixa ser trabalhados por Deus. Quando Deus te manda finalizar essa relação, você finaliza. Quando Deus te manda você deixar esse emprego, esse trabalho, você deixa. Quando Deus te diz, deixa esse vício, você deixa. Esse programa que não te edifica, o lugar que você vai, as más companhias, você deixa. Temos que deixar sem questionamento. Quando Deus te diz, obedece seus pais, porque eles sabem o que é o melhor, você obedece. Porque Deus não pode trabalhar e fazer de você o vaso que Ele quer que seja, se você não está disposto a obedecer. E quando você decide
fazer a vontade de Deus, quando você se entrega e obedece, Deus começa a sua obra. Aleluia. Voltando aqui à história de Jeremias, vemos que Jeremias fica maravilhado quando o oleiro coloca suas mãos no barro e ele vai lhe dando forma. Jeremias fica maravilhado. Jeremias começa a ver algo útil daquilo que não era nada, daquilo que não tinha esperança. Nós que não tínhamos esperança, mas Deus com sua infinita misericórdia nos dá forma, nos dá valor e nos transforma em algo útil para a sua glória. E aqui no versículo 4 de Jeremias 18, aqui acontece algo muito interessante, e é quando o vaso se quebra. No versículo 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Jeremias fica maravilhado, olhando o vaso quando já está tendo forma. Mas quando ele vai vendo o vaso que o oleiro tinha em suas mãos, se quebrou, se despedaçou. Quando já se via algo lindo, algo valioso, agora se vê algo sem forma, sem valor novamente. E eu não entendia o porquê. Eu tentava entender a razão sobre o porquê o vaso se quebrou. E então eu fui pesquisar sobre o porquê o vaso de barro se quebra quando está sendo moldado. E os olheiros contam que é por falta de água. Como eu falei antes, o barro precisa de água. Se o barro não tem suficiente água, facilmente vai se quebrar. Se o barro está seco, se quebra. E o que quer dizer água? Que significado tem essa água? Para que serve? Fisicamente, os científicos nos ensinam que sem água não podemos sobreviver. Que sem água estaríamos mortos. Resumindo, a água é a vida. E espiritualmente, o que quer dizer isto? Quem é essa água viva? Aleluia. Vamos abrir em nossas Bíblias em João. Capítulo 4. Versículo 13 ao 14. João, capítulo 4, versículo 13 ao 14. Diz assim: respondeu-lhe Jesus e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é essa água. Jesus é o manancial. Jesus é a fonte de água viva. Nós somos o barro. O Senhor é o oleiro, nosso Criador. Precisamos ser constantemente regados por essa água viva que é Jesus. Outro dos motivos que o vaso se quebra é através do quebranto. Tem pessoas que pecaram, que erraram, que fizeram coisas que não agradou ao Senhor, que entristeceram o coração de Deus. Vasos que têm um passado que não querem lembrar. Quem sabe mataram, roubaram, enganaram. Tem vasos também que foram machucados, enganados, maltratados, abusados. Mas o Senhor tem o poder para nos restaurar, para nos fazer de novo, para nos dar a sua cura, o seu perdão.
para nos fazer de novo, novos vasos. Aqui também em 2 de Crônicas. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Então o que devemos fazer é nos humilhar. Aleluia. É reconhecer que sem Deus não podemos. Dizer assim: Senhor, me faz de novo. Na Bíblia, teve grandes homens que pecaram, que erraram, que não foram perfeitos e caíram. Mas eles se arrependeram, eles se humilharam e Deus teve misericórdia deles e fez deles novos vasos, novas criaturas. Vamos abrir em 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vejo no mundo vasos quebrados. Eu vejo mãos tentando reconstruir os cacos que lhe restam de sua vida, dos seus sonhos. Eu vejo vasos sem formas, com sede, que por falta de água estão secos por dentro e por fora. Vasos que tentaram reconstruir a sua vida, seus sonhos, seu futuro, mas não conseguiram. Mas eu te digo nesta noite que mesmo você tentando reconstruir-se a si mesmo, não vai conseguir. Devemos reconhecer que sem Deus não podemos, que precisamos do nosso Criador, só aquele que nos criou, só aquele que nos conhece, só aquele que sabe todas as nossas necessidades, só aquele que nos criou, só aquele que tem o poder para nos restaurar, para nos fazer de novo. Só Ele tem a última palavra. Aleluia. Devemos entregar nossos sonhos, nossos planos, a nossa vida, os cacos da nossa vida, Deus. E clamemos a Ele, nos humilhando em Sua presença, dizendo: Senhor, sozinho eu não consigo. Olha para mim, Deus. Me restaura. Aleluia. Me faz de novo. Aleluia. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia. E Ele fará de você um vaso novo. Aleluia, Jesus. Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Com a luz, como minha noite, trazendo a alegria. Tua graça desceu como a chuva e trouxe vida ao meu deserto. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Aleluia.
tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos.